Aí, ó, dois filhotinhos já estão no encarte. Rapaziada, tô com os filhotinhos no encarte aqui. O segredo é esse, paciência, né? Filhote mestiço, 25%. Vamos ver aí que Deus vai abençoar esse ano para tá revelando aí algum fenômeno. Tá isoladinho aqui no quarto aqui, só o alto-falante. Isolamento acústico que eu fiz aqui. Não escuta nada, somente eles e o áudio de referência. As fêmeas já entraram em muda, já botei para outra casa. O galador também já entrou em muda, já botei para outra casa. Esses filhotes aqui no meu manejo eu vou deixar junto em até os 60 dias. Que separar eles já começam a cantar, já começam a churriar. Eu deixei eles separar juntos, separo com 60 dias, 70, 80, depende do andamento do churriamento deles que eu vim acompanhando. E é bom para não ficar fibrado e eles ficar mais atentos ao áudio, enquanto os dois ficam juntos. Eu não uso capa. Porque o passarinho, quando ele é encartado na capa, vocês viram os filhotes aí, a maioria, depois que sai da capa, eles não querem cantar na presença, só quer cantar escondido, porque costumam na capa. Eu não uso capa, eu sempre encartei sem capa. O filhote mestiço é diferente, já fica machiando. Então vamos ver o que nós vai revelar esse ano aí. Saiu umas fêmeas, bastante fêmea, mas torcer a Deus aí vai ter uns machinhos pra sair uns boca mole aí, né? Se for da vontade de Deus e minha, vai ter. E o áudio eu uso do lado, 1 metro mais ou menos, baixo. Aumentei um pouco agora só por causa que eu tô fazendo a filmagem. Pra ver que o áudio já tá... Os filhotes aqui estão com 18 para 19 dias. E já estão ouvindo de cedo. Tem que estar ouvindo. O áudio que eu uso é um áudio natural. A virada também é uma virada natural. Um passarinho que eu admiro muito. Então eu peguei esse vídeo desse passarinho, editei o vídeo e a virada, que sai um natural, né? Como se fosse um professor. Não é vídeo de YouTube, não é áudio de YouTube. Porque a maioria desses áudios de YouTube, eles são mexidos. O passarinho inteligente, ele entende que não é um professor visual cantando, né? Aqui não é visual, mas é natural. Então, tem bastante êxito. Porque aqui não foi mexido o áudio. Você vê que tem uns passarinhos cantando de fundo no áudio, porque é natural mesmo do vídeo que eu fiz. Falei pro cara, não mexe nada, só áudio, transforma para o MP3, eu não encarto um Wave. Pra mim o Wave ele perde a qualidade, principalmente pro trinca-ferro. Tem que falar formato Wave, depende do aparelho que aceita, mas formato de áudio não significa qualidade no áudio. Wave, o MP3, dependendo do Wave ou MP3, eu tenho outro aplicativo também, esqueci o nome agora, fora o Wave e o MP3, tem mais um outro, mas não muda nada. Mas pra mim o que tá com mais voz é o MP3. O Wave é mais pra quem cria curió, bicudo, eu acho, não sei, eu nunca toquei o Wave. Já encartei uns gregos muito bons, mas nenhum foi um Wave, tudo MP3. O Wave pra mim ele sai metalizado, metálico. O MP3 ele sai com um formato... O MP3 é áudio, então sai o áudio natural mais cheio. Você vê a voz que tá saindo aqui, ó, a voz grossa, a voz cheia. Se eu pegar esse áudio e transformar ele para Wave, ele vai perder a voz, ele vai sair fino. Por isso que a maioria você vê, é difícil você ver um trinca-ferro, um filhote de boca mole cantando com voz, com qualidade. Mas não é culpa do filhote, é culpa de quem fez o áudio. Faz um áudio de maior qualidade. Não pode ser rouco, deixar aquele canto fanho, não pode ser aquele canto fino, metalizado também. Tem que ser um canto melodioso, né? Clássico. Clássico é o quê? Melodia, voz, andamento, o boi ser bem alongado, bem cheio. Não precisa ser fanho, grosso demais também, que fica, né, perto do natural e fica desproporcional. Também se for um canto fino, não tem melodia. Então tem que ser um canto mediano. Mediano que a gente fala o quê? Um canto com voz, né? Um canto com voz, com as notas cheias e alongadas. Um canto clássico. Na verdade é clássico, né? Porque às vezes o pessoal tem a sorte de passar em casa do canto, mas não pegou o canto clássico, porque o cara não fez uma boa escolha do áudio. E quem dá qualidade no canto é o áudio. O passarinho trinca-ferro, ele imita o áudio. Você vê que o passarinho trinca-ferro aí, eu já vi trinca-ferro cantando com o olho. Meu mesmo já teve trinca-ferro que pegou tuí-tuí, pegou canto de outras espécies. E tem que ter cuidado, cara. E principalmente na qualidade do áudio. Se você bota um áudio muito lento também, o passarinho canta feio, porque canta muito lento, canta rouqueado, aí ele vai perder o ritmo da cantoria. O passarinho tem que ter o ritmo no andamento das notas, né? Não pode ser muito acelerado, mas também não pode ser lento demais. Aí dificulta mais, porque
Na natureza você vê que o passarinho trinca-ferro, ele não canta rápido, ou canta lento. Ele canta rápido, para marcar território, para ganhar a fêmea. Então se você bota um canto muito lento, não está identificando o trinca-ferro cantando, tá imitando as notas do trinca-ferro, mas para ele não vai captar, o filhote não vai captar. Então procura sempre um canto natural, um canto que não seja tão lento. Porque se botar muito lento, se eu encartar um super lento, vai ser a explosão no mundo. Sim, mas é muito difícil. E os que canta lento, isso vem do passarinho mesmo. Você bota um áudio nesse padrão, se ele pegar isso aqui, é top. Quem me acompanha e conhece meu canal, Trinca-Ferro Dinamite, o Sadraque, outros boca mole que eu já encartei, foi em cima desse áudio, e os passarinhos vieram com mais voz do que o áudio. Por quê? Porque eles já têm genética de voz, eles são 25% mestiço, né? O pessoal fala, não pode criar mestiço. Só se você não pode, porque eu posso. Só mexo com mestiço. Essa cruza não pode fazer, eu digo, só você que não pode, mas eu posso. Que são meu, o pai é meu, a mãe é minha, então eu cruzo o que eu quiser. Se eu quiser cruzar ele com a galinha, eu cruzo, que é meu. Mas deixa isso pra outra hora, né? Vamos falar do encarte. Aí esse filhote aqui, rapaziada, tá sendo lapidado. Até os 3 meses é lapidação. Por isso que até os 3 meses eu deixo eles juntos, pra lapidação. Depois dos 3 meses eu vou separar eles para cada uma na gaiola. E vou deixar só um aqui em casa, eu vou tirar outro para outra casa ou para outro cômodo bem longe. Que depois que eles começarem a cantar, o machiado um do outro fibra. Fibra aí começa a gritar, começa a querer abrir canto, marcar território. Aí não dá certo, eu vou deixar só um, sempre eu só encarto de um. O Dinamite eu encartei sozinho, o Sadraque, que foi um belo de um boca mole também completo, os 2 cantos foi sozinho. E tem que ser só um, pra mim ter êxito, não só eu, né? Você vê aqui não tem fêmea, não tem macho, não tem nada, só tem uma coleirinha que tá lá na garagem, mas por enquanto eles são novos, a coleira não vai atrapalhar, por enquanto. Mas daqui uns dias eu já vou tirar essa coleira daqui de casa também. E só o filhote e o CD, só. Vocês veem que aqui tem aqui do outro lado, lá na janela lá tem uma paisagem, é porque não dá por causa do reflexo do sol. Tem uma paisagem aqui, que eles ficam vendo ali, depois eu mudo o alto-falante. Hoje em dia o alto-falante tá cantando aqui, hoje. Amanhã eu vou botar o alto-falante do outro lado da parede, lá do outro lado. Isso aí chama habitat natural. Por que habitat natural? Porque o passarinho não vai sempre cantar num lugar só. Você vê na natureza, ele canta num pé de árvore, ele canta em outro, ele canta num canto, ele canta no outro. Aí eu ponho aqui, tem vezes que eu ponho lá embaixo na cozinha, outra hora eu ponho ali do outro lado, outra hora eu ponho do lado externo, de fora de casa. E vou mudando a caixinha. Caixinha que eu uso, essa caixinha simples, ó. Caixinha do Paraguai aqui, caixinha simples. A parede da Tectron. Olha, a parede da Tectron eu já usei. Na verdade, até tenho Wave, FM eletrônica, mas não tem qualidade igual essas caixinhas Paraguaia. Não se compara. Quem tem um ouvido apurado, não se compara o som dessas caixinhas, daqueles radinhos, com FM eletrônica, com Tectron. Mas para ligar e desligar, eu uso um timer. Por enquanto eu tô em casa hoje, aí tá direto na tomada. Tá direto na tomada, mas aqui eu boto um timer. O timer desliga, a caixinha desliga. O timer liga, a caixinha liga. Aí quando eu vai pro timer, eu uso o radinho. Aqueles radinhos quadradinho, aí vai pro timer. Porque os filhotes que saiu com mais voz, mais bonita meu, foi usando o mesmo áudio, tá? O mesmo áudio. Foi os que foram encaixados nas caixinhas. O filhote que encartou no aparelho da FM eletrônica, tá até jogado aí, que eu não sei nem onde é que tá, que eu não vou tocar mais isso, que a voz não presta. E no aparelho da Tectron, a voz saiu muito fina, muito metalizada. Pode ser que seja bom para coleiro, para bicudo, para curió, mas pro trinca-ferro que precisa de uma voz cheia, uma voz encorpada. Então essas caixinhas aqui foi o melhor som que eu vi, que eu tenho ouvido. Os caras falam, meu, você tem ouvido? E eu vou buscar longe, o ouvido meu vai buscar longe, é um dom de Deus, né? Então o meu êxito, pessoal, foi nessas caixinhas, igual eu falei, não precisa muito, o básico é o suficiente. O mais é menos, o menos é mais, então nós tenta a simplicidade do arroz e feijão mesmo, não precisa. Quem tem um aparelho da eletrônica, da FM, beleza, pode tocar. Mas eu tô falando de mim, né? Os meus passarinhos saíram com voz, cantando bonito, sempre foram encartados nessas caixinhas paraguaias aí, sempre. E eu tenho um aparelho Tectron, tenho um aparelho da FM eletrônica, mas eu não troco pelas essas caixinhas, não. Tem a vantagem de desligar, desligar, de aumentar, né, a quantidade. Agora já entrou na virada Caratinga. Aí muitos me perguntam lá no canal, quantos... Ó, eu toco 10 minutos de grego. Você vê que o vídeo agora já tá com 9 minutos e 40, ó. 10 minutos de grego, tava tocando grego, agora vai pra Caratinga. 10 minutos de grego e 10 minutos de Caratinga. Intervalo, boto 20 minutos durante os 90 dias. 10 grego, 10 Caratinga. Agora entrou na Caratinga. E eles estão vindo.
E é isso, e contar com a sorte, contar com Deus que dá tudo certo, mas paciência, né? Uma coisa também, rapaziada, que eu ia falar. O pessoal fala, depois acerta. O filhote, quando ele encarta, ele tem que sair cantando colado no boi. O pessoal fala, depois de uma muda vai entrar no boi. Depois de uma muda, ele vai vir completando. Cantou errado, já era, cara. Cantou errado. Eu tô falando em cima dos mestiços, em cima do que eu crio, em cima do que eu mexo. Passarinho cantou sem boi, vai ser sem boi. Cantou faltando nota da virada, que são 7 notas. Cantou com 6, com 4, ele vai fibrar naquilo, vai ficar com aquilo. Não fique na ilusão, falar, o filhote de fulano depois de um ano voltou da boi. Mentira. Isso aí é mentira, só acredito vendo. E eu tô no encarte de grego há muitos anos. Cantou sem boi, vai ser liso. Cantou sem boi na virada, vai ser sem boi, vai morrer sem boi. Porque quando o filhote encarta, ele vem cantando um CD perfeito. Os dois cantam com boi, a virada é completa. No começo ele vem se juntando as notas. Isso aí a gente sabe disso na hora que ele tá churriando. Ele vem colocando a organização, já vem colocando a harmonia. Aí muitas vezes você fala, o filhote tem 8 meses, tá cantando fino. Com 8 meses a voz do filhote de trinca-ferro já tá definido. Com 8 meses, quando completar o ano engrossa a voz. Não engrossa a voz, trinca-ferro não engrossa a voz. Ele pode lapidar e botar melodia, mas a voz saiu fina, vai morrer fina. Isso aí foi o áudio que ele ouviu quando ele era novo. O filhote de trinca-ferro, com 8 meses, a voz dele tá definida. Ele fica adulto com 3 anos. Toda espécie de pássaro a gente sabe. Adulto é com 3 anos. Mas saiu cantando fino, vai ficar fino, não vai engrossar. Saiu cantando grosso, vai ficar com a voz grossa, encorpada, não vai afinar. Tem essa também. Eu vejo muitos criadores falando, porque... Aí eu falo, por que esse filhote seu tá cantando acelerado? Não, porque é novo. Não tem nada a ver. Tá cantando acelerado é 2 coisas. Ou tá fibrado ou botou um CD acelerado. Por que tá cantando fino? Porque é novo. Quando ficar velho, canta grosso. Eu digo, tem essa? Mentira. Canta o fino porque ele aprendeu fino. Entendeu? Agora a idade, ele vai ficar adulto sim, com 3 anos. Agora a voz dele não vai mudar. Não vai mudar. Aí... Pessoal, porque fulano falou. Eu digo, meu amigo, a gente que mexe com encarte, você tem que dar ouvido para quem faz, não para quem fala, porque falar todo mundo fala. Aí fulano falou que faz isso, fulano, esse dia eu parei na casa de ração, vou começar a contar aqui, né, uma história. Conversando com o criador, que tal, que não sei o que, falou, filhote não encarta, não sei o que. Aí eu comecei a mostrar os meus, né, eu falei, particularmente tô falando entra no meu canal, eu tenho um vídeo dos meus passarinhos, cantando de gaiola na mão, cantando na minha presença. Eu já fiz 4 boca mole com virada caratinga. 4. O Dinamite, o Sadraque, teve um irmão do Dinamite que não cheguei a pôr nem nome. E teve outro agora esse ano passado também, que eu não cheguei nem a botar nome nele, que já me tomaram. Mas tem vídeo deles aí, são 4 passarinhos diferentes, tá no meu canal no YouTube aí. A fêmea é pantaneira, 50%. E meu macho é um currucutil que dá 4 notas liso, tipo um bom dia seu Chico, mistura, tem 2 cantos. E não é feed grego. E o pessoal fala, mas e a fêmea de grego? Eu digo, meu amigo, como assim fêmea de grego? A fêmea canta? Porque se a fêmea cantar, eu vi uma vez no grupo o cara falando que é fêmea, que essa foi uma exceção. E outra, só digo que é fêmea se eu ver ela cantando e botando um ovo. Porque só cantando no vídeo eu não acredito que é fêmea não. A pantaneira, sim, ela macheia, dá chacheado, ela dá umas notas, dá umas bagunças. A minha fêmea dá. A minha, 5 é pantaneira. Agora, trinca-ferro puro. Ela fala, é fêmea de grego. Eu digo, primeiramente, eu nem sabia que fêmea cantava. E muito menos que tinha fêmea de grego. Né? Aí tem gente que fala, comprei um filhote de grego. Eu digo, mas já cantou? Não. Eu digo, como é que você sabe que é um filhote de grego? Porque sabe que o grego é um sotaque, é um dialeto. Então o passarinho não soltou o dialeto dele, como é que você sabe que ele é grego? Aí sabe aqueles, né, comprador de genética, comprador de grego boca mole. Aí quando canta nada com nada, aí eu falo, mas não era um filhote de grego? Por que não cantou grego? O pai dele não era um boca mole e a mãe também era boca mole, segundo diz você, o dono que vendeu para você. Aí a responsabilidade, não fez o encarte direito, não pegou o encarte. Eu digo, não, mas você comprou um filhote de grego. Se a gente compra um filhote de grego, não tem que tocar CD nem áudio, já vai cantar grego, entendeu? Mas tem gente que ainda tão atrasado, tão nessa ainda, né? Aí eu dou risada quando o cara fala, eita, comprei um filhote de boca mole. Eu digo, que bom, né? Você já comprou encartado cantando. Fala, não tá cantando não. Eu digo, não entendi. Se é um filhote de boca mole, tem que estar cantando. Se não tá cantando, então não é um filhote de boca mole, é um filhote de trinca-ferro. É um filhote de trinca-ferro. Agora, muita gente se ilude com o pai e com a mãe, pensando que tá comprando o pai ou tá comprando a mãe. Mas, pensa um pouco comigo. Eu tenho esses filhotes meus. Se eu soubesse
que todo filhote, ou todo criador de grego boca mole, os filhotes machos iam encartar. A gente sabe aqui, não vou generalizar, quanto que é um preço de um boca mole. Acho que vendia filhote. Eu conheço criador aí de boca mole, não vou citar nome porque não vem um caso, que tira mais de 30 filhotes. Pela regra do IBAMA é 35, tira mais de 30. E ele falou, Ernesto, eu tiro 30 filhotes aqui, vai sair 15, 18, 20 machos. Se eu soubesse que ia encartar a boca mole, eu ia vender no preço que eu vendo? Eu ia vender cantando, né? Eu ia vender cantando. Mas por que vende com 35, 40 dias? Porque não encarta. Não são todos que encartam, sobre exceção. No meio de 10 encarta um. E tem gente que no meio de 100 encarta um. Se encarta um é muito. Eu conheço criatório aí, vim acompanhando criatório aí nos últimos 5, 6 anos, que tira mais de 70. Agora pergunta se criatório de boca mole, segundo diz eles, se encartou perfeito. Perfeito, tem que ser os dois cantos. Se pegou o grego, não pegou a virada, pra mim não é imperfeito. De 70 machos, encartou. Eu digo, mas não é criatório de boca mole, com fêmea boca mole? De 70 tem que ir pelo menos 60 pegar perfeito, né? No mínimo 60 tem que sair perfeito. De 70 machos. Mas de 70 não pega um. Aí os caras ainda vão atrás desse criatório de boca mole. Eu digo, mas cadê o histórico dos machos tudinho dessa temporada 2025, 2024? Mostra todos os machos que você vendeu, passa o contato de todo mundo, pra gente tá, né, acompanhando se sua genética, seu criatório é realmente essa transmitor de inteligência de filhote. Encarte de canto é duas coisas, meus amigos. É sorte, primeiramente Deus, segundo sorte, 50% manejo. 50% sorte, 50% manejo. Agora negócio de genética de canto, esquece. Ernesto, você é contra a genética? Não sou contra a genética, eu sou contra vendedor de genética, entendeu? A genética existe sim, é uma raça, é uma cruza, né? É um comportamento. Genética é um comportamento físico, uma fibra, uma velocidade do pai, uma coisa. Agora, genética de canto é dialeto, canto não é genética, canto é dialeto. É dialeto, cada um tem um dialeto. Você vê na natureza vários passarinhos com vários tipos de dialeto. 3 notas boas, um bom dia seu Chico, um currucuti, um vivinho, um lambado, um floreado, um grego, tem tantos nomes aí que eu nem sei. Aí quer dizer, cada um passarinho desse tem uma genética. Não, cada um passarinho, são todos trinca-ferro, mas cada um tem um dialeto de canto, entendeu? Genética de canto, isso aí não existe. Canto é um dialeto, não é genética. Genética é sangue, é raça. Genética é sangue e raça, que esses passarinhos têm genética de pantaneiro, porque a fêmea de pantaneiro com trinca-ferro comum. Eles têm genética de sangue, de canto não. O canto eu vou colocar nele, se eu botar aqui um CD de Bom Dia Seu Chico, eles vão cantar Bom Dia Seu Chico. Se eu botar um CD de Currucutil, eles vão cantar com Currucutil, porque eles vão cantar o que ele ouve. Não é o que o pai e a mãe dele cantou lá atrás, ou os avós, o bisavô, não tem nada a ver. Mas tem muita gente que fica nessa. A genética de canto, a genética é isso. Meu amigo, genética de canto não existe, porque canto não é genética, canto é dialeto, canto é sotaque, é voz. Igual eu. Falo nordestino brasileirado, eu sou do norte, estou um tempo aqui em São Paulo, mas eu tenho, né, minhas palavras falam errado às vezes. Por quê? Porque eu trouxe do aprendizado dos meus pais, falar assim, nordestino, falar meio avexado, falar meio, né, meio pra frente, a gente tem, então isso eu aprendi a falar assim, entendeu? Não é a genética, porque se a gente vem do Nordeste, com sangue do Nordeste, se cria nos Estados Unidos, na Europa aí, a gente não vai falar nordestino, vai falar a língua deles para lá, inglês e... né, europeu, o que for, chinês, japonês, vai falar pra lá. O sangue você tem. Agora o sotaque não. O sotaque você aprendeu com quem você ouviu. Bem assim é um filhote de pássaro, entendeu? Ele transmite o sangue. O sangue. Agora, a voz, a língua não, entendeu? Isso aí vai ser o que ele vai ouvir, entendeu? Mas tem gente que ainda fica nessa aí, filhote de grego. Aí genética de grego. Aí raça, eu digo, não existe genética de canto. Existe genética de sangue, de raça. Quem mexe com fibra, eu boto fé. Eu acredito, um passarinho rápido, um passarinho fibrado, com uma fêmea fibrada. Que fêmea fibrada geralmente é difícil o cara tirar filhote, porque são muito problemáticas. Mas pra canto não tem, gente, esquece pai. Às vezes tem um galador, um boca mole muito bom, que nem eu tava aqui, por exemplo. Eu cito dos meus, que eu gosto de falar do meu, não gosto de falar do passarinho dos outros, né? Eu tinha um dinamite, o passarinho completo, os 2 cantos, foi pra Belo Horizonte. Tá com um amigo lá. Tá muito feliz com o passarinho, já tem 6 anos, 5 anos. E eu podia deixar ele para ser um professor, um mestre, mas por que eu nunca deixei e nem vou deixar? Porque não vai me adiantar, só vai me atrapalhar. Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo, entendeu?
Conheço muitos criadores aí que tem belíssimos boca mole, belíssimos, há muitos anos. E por que não encarta nenhum filhote com esse professor mestre, que um pessoal diz que tem que ter um professor mestre? Mas tem muitos detalhes aí que o professor e o mestre, em vez de ajudar, ele atrapalha. E atrapalha muito. Então o melhor professor, o melhor mestre é o CD, é a caixinha, é um áudio. Porque se seu filhote estiver fibrado, você desliga a caixinha e ele calma. Se seu filhote estiver fibrado demandando canto com o mestre, como você vai desligar o canto do mestre? Tirar de casa? Beleza. E ele vai ouvir? Vai ouvir o quê? Né? Então, vai ter que ligar a caixinha. Então o resultado é a caixinha. Porque se o mestre estiver marretando, ele vai o quê? Cortar canto e disputar para ganhar do mestre, ganhar do professor. Tem um amigo meu que tem 7 boca mole puro. Ele falou, Ernesto, se eu botar um filhote aqui no meio desses 7 meu, o filhote não vai prestar para nada. Porque tem passarinho cantando metade de caratinga, tem passarinho cantando com boi, tem passarinho entrando no canto, outro já tá finalizando o canto, é uma bagunça só. Aí eu vou deixar esses filhotes no meio desses adultos para quê? Filhote de trinca-ferro, quando começa 6, 7 meses, chega de agosto, setembro, eles começam a fibrar, disputar território. E se tiver um mestre, um professor, que nem diz o outro, cantando, ele vai encurtar, vai deixar o boi de lado, para ganhar do professor, para adquirir a fêmea para casalar, que está chegando a época de reprodução. Então ele não está preocupado em cantar perfeito o que o professor canta. Ele quer gritar. Isso é o instinto do trinca-ferro. Isso eu estou falando que eu já prova viva dos meus filhotes. Eles querem gritar. Você quer ver uma coisa, você está encartando um filhote de trinca-ferro? Põe a caixinha 5 metros da gaiola e aumenta o som. Para você ver o comportamento do seu filhote. Porque ele começa a desesperar. Começa a cortar boi, começa a cortar virada, começa a gritar, começa a dar pio boi. Por quê? Porque ele quer ganhar daquele territorialista ali do lado ali, daquele concorrente dele, ele quer ganhar porque quer ganhar. Aí eu falo, se eu tivesse um mestre e os filhotes aprendessem com o mestre, eu tava milionário. Eu tava milionário, porque eu não vendia nenhum filhote, o mestre ia ensinar todos. Que tem muita gente aí que tem boca mole há 10 anos, mas nunca fez um filhote. Mas tem um passarinho com os 2 cantos puros em casa. Podia adquirir um filhote, botar do lado e pegar. Mas não pega. Se teve alguma exceção, são exceção. Porque tem muitos boca moles bons aí no Brasil aí, tem muitos bons. E o dono desses boca moles bons tem condições de adquirir um filhote para pôr do lado. Mas por que eles não colocam? Porque sabe que não pega. Não adianta, o filhote vai fibrar em cima do adulto. O adulto vai botar fibra no filhote. Então o encarte, você tem como controlar. Altear, abaixar, desligar, botar longe, mais perto. Mas um adulto marretando, não tem como você calar o bico dele. Não tem como você calar um bico dele. Então eu mesmo já encartei e estou encartando com a caixinha, com um áudio, com um CD. CD não, né? Um áudio, né? Mas a gente chama CD no modo de falar, de referência. Mas eu encarto no áudio. Porque se um mestre encartasse, eu tinha deixado o dinamite para mestre. Para que um passarinho melhor que aquele? Passarinho alterna de canto, um canto sim, um canto não. Um canto boca mole, um canto caratinga. Tem vídeo dele aí de 5 minutos, ele alterando mais de 20 vezes em 5 minutos. Podia ser um mestre, mas não ia prestar para mestre, ia prestar para estragar os meus filhotes, isso que ele ia prestar. Aí a pessoa diz, tendo um professor é mais rápido, é mais fácil encartar. Eu digo, quantos amigos seus você conhece que tem grego? Eu conheço bastante, de Belo Horizonte, esse criatório aí que eu não vou nem falar o nome, mas por que eles não deixam o filhote lá dentro? Manda deixar para ver se sai cantando igual o professor, igual a genética deles. Não encarta, vai tudo para fibra. Fêmea machiando, galador gritando. Galador nem toda hora bate com boi, uma hora ou outra ele bate liso, tá comendo, não tem essa. O passarinho que todo canto falar que bate com boi é mentira. Todo passarinho uma hora ou outra canta liso, saindo de muda, canta liso. Período da tarde tá mais fraco, bate a virada só pela metade. E ali o filhote vai pegando, só os erros. O perfeito ele não pega fácil não, agora os erros eles pegam de 2 vezes, ouviu, já pega. Então é aquela, pessoal, é paciência e trabalhar em cima do áudio, entendeu? Saber trabalhar em cima do áudio. Esses filhotes meus começar a se destacar aqui, eu vou começar a estar postando vídeo deles se destacando, lapidação, até o encarte 100%. Aqui eles estão na fase de votorização. Estão votorizando o canto, depois que ele votorizar, eles vão lapidar, depois de 3 meses. Lapidando é que eles vão aperfeiçoando o canto. Depois de lapidando, aí vai finalizar o encarte. São 3 processos. Votorização, lapidação e manutenção e encarte. Manutenção e encarte depois de 2 anos, vai ser tocado só de referência. Aí começou a cantar perfeito, cantou firme depois de 2 anos, e se eu quiser encartar outros, ou eu disponho o que está pronto, ou eu tiro de casa. Porque se eu deixar aqui vai atrapalhar os outros filhotes. Isso aí eu tenho prova, certeza disso. Deixa para mestre. Eu falei, mestre, coleiro encarta com mestre, curió encarta com mestre, e as outras espécies, mas o trinca-ferro é diferente, pessoal. O pessoal tem que aprender
diferenciar a raça, estudar o instinto do passarinho que você está encartando. Uma coleirinha, se você deixar a outra cantando do lado, com 8 dias a outra pega o canto dela. Isso eu tenho prova disso, eu já fiz isso e eu sei disso. Que nem eu mexo um galho campina, encarta outro, muito fácil. Todos os pássaros encarta. Agora o trinca-ferro grego boca mole com virada caratinga, o professor não ensina e nunca ensinou e nunca vai ensinar. Porque o instinto deles não é acompanhar o professor, é cantar alto, gritar para ganhar território. Eles são territorialistas. Ele não quer saber o que o professor ali, o mestre, está cantando. Ele quer cantar o canto dele mais alto para adquirir o espaço, o território, adquirir uma fêmea ali. Então o instinto do trinca-ferro é diferente de outras espécies, de outras aves que a gente estuda, que botam, não sei, eu falo do que eu crio. Crio coleira, galho de campina e trinca-ferro. Não posso falar de curió que eu nunca criei, nunca encartei. Bicuda eu nunca criei, nunca encartei. Canário da terra eu nunca criei, nunca encartei. Tô agora com 2 filhotes de sabiá coleiro. Tô tentando encartar pianado, não sei se... Tô esperando até o DNA, não sei nem se é macho ou fêmea, para encartar o pianado. Se eu encartar um pianado, aí daqui uns anos eu vou poder falar de encarte de sabiá coleiro, porque eu só falo o que eu faço. Se eu encartar quando ela começar a cantar, eu vou postar e vou pôr no YouTube. Eu digo, ó, esse filhote aqui eu peguei, encartei, fiz isso, encartou. Aí eu vou saber que encarta, no áudio, no CD. Tô encartando o pianado, indo e voltando. Mas é aquela, a gente fala o que a gente faz, né? Mas tem gente que nunca fez, mas fala com convicção que ouviu fulano fazer. Eu digo, mas fulano já fez quantos? Nenhum. Você já fez quantos? Nenhum. Como você está dando certeza de uma coisa que você não fez? Eu acho que você tem que falar o que você faz. Eu crio, reproduzo e encarto. Eu tenho autoridade e convicção de falar do que eu falo. Porque eu sei o que eu estou falando. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço e sei o que eu estou fazendo. Aí tem gente que nunca encartou, nunca reproduziu, nunca criou e quer discutir com você sobre encarte. Eu digo, meu amigo, você já encartou o quê? Não estou desfazendo, não estou sendo desumilde, mas quantos filhotes você já encartou? Me mostra. Me mostra o que você já fez. Ah, eu nunca encartei. Eu digo, então você não tem experiência nenhuma, você não carrega bagagem nenhuma para poder falar de encarte. Quem fala de encarte, quem fala de canto é quem mexe com canto, quem mexe com encarte. Tem cara que cria tatu e cobra aí falando de boca mole. Eu digo que você nunca nem viu nenhum boca mole cantar se brincar pessoalmente na sua vida. Só vê em vídeo, celular ou em grupo. Aí quer falar de encarte, canto e boca mole. Eu digo que você já encartou, você já fez. Agora entrou no barulho de cachoeira aqui, ó, no intervalo. Foi mais de 10 minutos. Eu digo que se você não encartou, não fez, então eu não... Me desculpe, mas você não tem nada a passar pra mim. Eu posso te ensinar alguma coisa. Agora, você me ensinar, eu tenho aprendido sim. Estudando, é um dom de Deus, com sabedoria, mas com pessoas que fizeram boca mole, que encartaram boca mole, que sabem o que é, o que não é. E eu também sou inteligente, que tem um dom de Deus, né? Eu sou inteligente, eu sei o que o passarinho gosta, eu sei o que o passarinho não gosta. Eu sei mais ou menos como encartar, eu sei o que deve ter próximo, o que não deve. Então é uma série de procedimentos. Mas para você ir aprender isso aí é só com o tempo, quebrando cabeça. Tem muita gente aí que já desistiu. Eu mesmo, particularmente, já tenho 10 anos que eu vim tentando. Depois que eu comecei a mexer com os mestiços, que eu tô tendo êxito. Mas quando eu cruzava puro com puro, meus filhotes saíam cantando nada com nada. Eu desloquei, tô morando em outra casa, em outro bairro. No bairro que eu morava tinha muito criador. E eu não me atentava a isso. Já teve filhote meu de pegar o canto, em média de 1.500 metros da minha casa. O cara lá tinha um charro no sobrado lá, tipo um Bom Dia Seu Chico Liso lá. O meu passarinho dentro de casa encapado, 1.500 metros. Não é na casa do lado nem na rua, não. É 3 ruas pra cima da minha. 1.500 metros, o meu filhote dentro de casa pegou o canto dele. Com 1.500 metros. Aí eu vejo gente com filhote dentro de um cômodo e outro trinca-ferro numa casa do lado ou no outro cômodo do lado. Ou então um na sala e outro trinca-ferro na cozinha querendo encartar grego. Ou então uma fêmea mesmo. Se você tá com filhote dentro da sua casa e você tem uma fêmea dentro da sua casa, esquece que você não vai encartar. Ah, Ernesto, você encarta. Você tá vendo alguma fêmea aqui dentro de casa? Minhas fêmeas não estão aqui, eu já tirei faz tempo, porque se tivesse aqui já estão atrapalhando eles aqui. A mãe deles já atrapalha eles, por isso que eu trato na paletinha, com 8 dias. A mãe deles já tá fora. Tem uma casa do lado de um amigo que eu deixo na casa deles. Ele cuida pra mim, a gente tem uma sociedade, as fêmeas ficam lá, galador fica lá. Esquece negócio de fêmea junto com o filhote. Na mesma casa, dependendo se tá em cômodo ou outro cômodo. Se tiver uma fêmea aqui na minha rua que eu moro, na minha rua, dentro de qualquer casa, se tiver uma fêmea nessa rua de ponta a ponta, atrapalha meus filhotes encartando e atrapalha muito. Chega agosto, setembro, elas soltam feromônio, os filhotes sentem isso aí, eles começam a enlouquecer. Aí tem gente que tem 5, 6 fêmeas querendo encartar grego boca mole. Eu falei, meu amigo, perca seu tempo não. Disponha seu filhote para quem tem estrutura para encartar.
Porque trinca-ferro não encarta com fêmea dentro de casa. A não ser que tenha uma exceção, um milagre. Não vou nem falar exceção, tem que ser um milagre. Pra você encartar um filhote perfeito, eu digo perfeito, tá? Às vezes encarta um gregozinho, uma meia boca, mas pode ser, com fêmea. Agora sair na perfeição, com a voz e a melodia nos dois cantos, com a fêmea dentro de casa criando, quando ela começa a piar, pistar, passarinho tem ouvido apurado, eles vão buscar longe. Eu já perdi filhote de trinca-ferro por ter feito a burrada de botar uma fêmea filhota 2 quarteirão da minha casa. 2 quarteirão. E ela pistando, piando, pistando, meu filhote dentro de casa, com 11 meses, meu filhote desandou e se perdeu. Perdeu o boi. Com 11 meses. A fêmea não estava dentro da minha casa. A fêmea estava 2 quarteirão da minha casa. Que é uma casa que eu tenho, onde eu guardo um carro lá, uma garagem que eu aluguei. Guarda essa garagem, essa fêmea lá nessa garagem. E de lá, o meu filhote aqui em casa escutou ela pistando. Era mês de agosto, setembro, época de reprodução. E ela pistando lá e o filhote começou a berrar em casa. Eu falei, meu, esse passarinho tá muito desesperado, tá muito desesperado. Isso aí já foi antes de eu, né, no começo da minha caminhada. Aí eu comecei a aprender, eu digo aí, ó, porque o filhote desandou. Escutou a fêmea piar. Aí o cara tem fêmea dentro de casa. Aí eu já vi cara com a fêmea em cima na partilheira e os filhotes embaixo querendo encartar. Eu digo, aí você quer encartar assim, né? O macho em cima e a fêmea embaixo. Dá até pra dar risada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, me desculpe, meu amigo, mas quando chegar agosto e setembro aí, você vai ver berro desse passarinho que você não sabe nem o que é que tá cantando. Eles berram, eles gritam, eles desesperam, porque o interesse dele é ganhar a fêmea e engalar a fêmea. Mas é isso aí, rapaziada. Nada de fêmea, nada de outras espécies. Sorte, manejo e contar primeiramente com Deus. E o resto seja feito à vontade dele. Se sair alguma coisa esse ano aí, nós vamos postando, divulgando devagarzinho, que não pode expor muito, né? Não pode expor muito. Modo zói. Mas vamos na cautela, vamos com calma, que se for da vontade de Deus vai sair mais um fenômeno aí. Vamos torcer, vamos torcer. Não é fácil, se fosse fácil eu já tinha encartado uns 200. Tem quase 10 anos que eu tô quebrando cabeça, eu já fiz uns 4. Tá bom, em 10 anos fiz 4, tô no lucro. Tem gente que tá há 30 anos e nunca fez nenhum grego liso, quanto mais com boi. Mas é bom. Postar o vídeo aí. Falou, rapaziada, tamo junto.